bom dia. Bom dia. Bom dia. Este é o Visual. É hora de ficar bem informado em Libras. Participe do Visual através do Facebook. E o nosso endereço é facebook.com/Visual TV Brasil. Com apoio de emissoras públicas de todo o país, o Visual começa agora. Então, quantas gotinhas de adoçante vão no seu cafezinho? Muitas. Então fique atento, hein? O excesso pode fazer mal à saúde. Nas ruas, apesar de algumas restrições, o consumidor confessa a preferência. Açúcar ou adoçante? Adoçante. Adoçante. 3 gotinhas Regularmente. regularmente. Para as bebidas quentes e frias, o uso do adoçante deve ser moderado. Cada gotinha pode equivaler a várias colheres de açúcar. Cada um tem um gosto, que é mais doce, mas eu gosto, coloco 4. Na xícara maior, 4, 5, né? Por aí. E numa xícara grande, né? Uma média, por exemplo, uma xícara maior, até 6, 7 gotas. Algumas pessoas exageram na medida do adoçante. Nestes casos, o abuso pode ter consequências negativas para a saúde. Nos supermercados, tem gente que compra apenas pelo preço, sem levar em conta a composição química do produto. Um grande erro, segundo esta nutricionista. As substâncias que são responsáveis pela sensação doce podem ser naturais ou artificiais. Algumas delas, se usadas em excesso, interferem no sabor e no paladar dos alimentos e até potencializam algumas doenças. No caso de crianças e gestantes, por exemplo, nós não indicamos a utilização do adoçante, a não ser em casos de alguma doença específica, por exemplo, o diabetes, né, que tem o diabetes tipo 1 que atinge o público infantil. As gestantes também nós temos que tomar cuidado com a utilização, porque tem alguns adoçantes que em excesso também podem ter algum efeito no peso do bebê. O ideal é que, para reduzir a quantidade habitual de adoçante, quando ela é bem maior do que a recomendável, haja uma redução gradual. Usa 20 gotas numa xícara de café, reduza para 18, depois para 15, lentamente vai reduzindo e vai se adaptando a essa redução. Bom dia para você que assiste ao Visual. O atletismo terá a maior delegação brasileira da história na Olimpíada do Rio. Os nomes de 66 competidores foram anunciados no início deste mês pela Confederação Brasileira de Atletismo. E o time Brasil ficou ainda mais forte na semana passada. A paulista Vanessa Espínola, do heptatlo, ganhou o direito de competir nos Jogos do Rio por decisão da Associação Internacional de Atletismo e do Comitê Olímpico Brasileiro. A atleta bateu o recorde brasileiro no início deste mês, durante o Troféu Brasil, e no ano passado ficou com bronze nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Além de ser a única representante do país a competir pelo heptatlo, Vanessa pode conquistar a primeira medalha do Brasil nessa modalidade, que é disputada apenas por mulheres. A competição do heptatlo é realizada em 2 dias. No primeiro, as atletas disputam as provas de 100 metros com barreiras, salto em altura e arremesso de peso, além dos 200 metros rasos. No dia seguinte, elas encaram o salto em distância, o lançamento de dardo e a prova dos 800 metros. Então, que tal conferir? Na Rio 2016, a disputa do heptatlo vai acontecer nos dias 12 e 13 de agosto. E estas foram as notícias olímpicas de hoje. Até breve. Duna, Cerração, Iceberg, Tufão. O programa Educação Inclusiva, Direito à Diversidade, implantado pelo MEC, apoia a transformação dos sistemas de ensino em sistemas educacionais inclusivos. Várias instituições de ensino já implantaram em seu currículo disciplinas específicas para a educação especial. Libras
e Braille já são ensinadas nas universidades. E para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos aqui Maria Nilde Oliveira, especialista em linguística aplicada ao ensino e mestre em psicologia social. Bom dia, como vai, Maria? Bom dia, Tudo Davi. bem? No cenário da educação inclusiva, não é? A formação do professor ainda é uma preocupação muito evidente, né? Pode falar um pouquinho sobre isso? Bom, hoje nós temos, né, toda uma formação do pedagogo que se exige a capacitação dele para atuar com a educação especial, com a educação inclusiva, mas alguns currículos, né, ainda apresentam uma disciplina que aborda a disciplina de educação especial, mas uma só não contempla toda a formação desse profissional para atuar com crianças, né? Seria muito bom que se revisse essas questões, porque seria muito interessante que, por exemplo, cada período nós tivéssemos uma disciplina que se aprofundasse um pouco mais em cada deficiência. Olha, um professor surdo na disciplina de Libras, né, e um cego, né, ensinando Braille, na formação do professor, é mais vantajoso? A gente tem essa experiência, Davi. Nós temos na disciplina de Braille um professor cego e nós temos na disciplina de Libras um professor surdo. O professor cego, ele dentro da pedagogia, ele ministra aula de outras disciplinas também. Uma delas, que quando o aluno vai para a aula de Braille, ele sabe que ele vai aprender Braille, né? Mas quando ele chega para assistir a aula, por exemplo, de educação especial, e aí ele se depara no primeiro período com um professor cego, ele não precisa mais de tanta teoria, porque ele está vendo assim a concretização da inclusão. Claro. Né? Começa pelo final. Sim. Ele encontrou um professor cego, esse professor ele foi, né, ele estudou, ele se capacitou, ele hoje vivencia uma inclusão. Né? E aí, quando ele for para a escola, que ele estiver lá com os pequenininhos, ele vai compreender que é possível, a inclusão é possível. Nesse sentido, o estágio é uma coisa muito importante, né? O estágio especial, na educação especial, é o principal objetivo, é isso? Essa lida? Sim, porque todo estágio, o principal objetivo é estabelecer relação teoria e prática. E na educação especial, um dos principais objetivos é fazer com que isso que não é muito da realidade, às vezes, do estudante de pedagogia, perceber qual é essa relação com a criança com deficiência, né? Como que o professor trabalha a questão da afetividade, né? Entender que cada um vai ter o seu momento, seu desenvolvimento. Assim também é a criança deficiente. Você pode ir para uma sala, você tem 2 cegos. Cada um vai ser trabalhado de uma forma. Onde se encontram as principais resistências, né, para se conseguir uma verdadeira educação inclusiva, professora? Nas barreiras atitudinais. Qualquer atitude que dificulte ou que impossibilite a inclusão. E, às vezes, uma postura que você tenha preconceituosa, a falta de habilidade, né? A falta de cultura de lidar com o deficiente. Então, se a gente falar aqui o exemplo do motorista de ônibus, né? Das empresas de ônibus, é um exemplo, não estou dizendo que as empresas todas façam assim. Tem acessibilidade ao cadeirante. Mas a cultura dele ainda não alcança. Mas o ônibus passa e deixa o cadeirante no ponto. A boa prática não acontece. Porque ele não, o motorista, que é o humano da história, né, ele teve uma atitude que não possibilitou a acessibilidade. Eu acho que sim, se a gente discutir isso mais a fundo, podemos encontrar outras. Então, isso está inerente à sociedade toda, né? Exatamente. Eu acho que falta aí um preparo, né? E que nos suscita a esperança. Porque a partir do momento que a escola começa a trabalhar, a criança que não tem deficiência, ela começa a conviver com a criança que é deficiente, o colega percebe, quanto mais tarde, no futuro, nós temos esperança de que isso é uma as onda pessoas... que se propaga, né? Que vai se propagando, como todo processo educacional. Isso torna cada vez mais importante e de grande responsabilidade a atitude e a ação desses professores que são formados agora, não é isso? Exatamente. Quando eu falo professor, porque hoje nós estamos falando da formação do professor, mas não podemos esquecer da escola, né? Porque a inclusão é um trabalho que exige toda uma prática coletiva, né? A direção, a orientação educacional, né? Até o próprio inspetor, ele precisa saber lidar com
com a criança Para a deficiente. gente fechar a nossa conversa, o professor, né, de maneira geral, está preparado para a inclusão? Que até ele também pode sofrer lá de onde ele veio, da sua origem, essa dificuldade em perceber, não é? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se preocupar é se questionar o que é estar preparado, né? E o segundo ponto é que 22 anos, né, de educação inclusiva, porque com a Declaração de Salamanca que a gente teve aí uma estruturação melhor desse ensino, né? E é pouco. Diante de milênios de exclusão, então 22 anos é pouco. Então, dizer que não está preparado seria, não sei se seria justo. Sim, então. Né? Mas dizer que estamos totalmente preparados, prefiro dizer que a gente está caminhando. Né? E o cenário hoje é melhor, né? É favorável, muito mais do que nós tínhamos antes. Professora Maria Nilde Oliveira, muito obrigado por sua participação aqui no Visual. Obrigado pelos esclarecimentos. Obrigada a você, Davi, pelo convite e a toda a equipe do programa. Muito obrigado. Então, a próxima oportunidade. Até lá. O Visual fica por aqui. E não se esqueça, você tem mais do Visual na internet. E também pelo nosso WhatsApp. Anote o número aí, 021 974 522 300. Bom dia. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Tchau para você.